A partir deste momento, você vai ouvir palavras de vida que trarão refrigério ao seu coração. Está entrando no ar. O programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, na tua vida, no teu coração. Queridos, só Jesus levanta o ser humano que está caído. As pressões no mundo são muito fortes. E então Deus enviou Jesus ao mundo para curar, para libertar, para abençoar, mas acima de tudo, para salvar, para a salvação eterna. Desde Adão que o homem está caído. Vamos a essa realidade. O apóstolo Paulo diz que aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Lamentavelmente, muitos criticam, muitos não querem nem parar para ouvir. Mas Jesus diz, ele disse e diz aos que creem, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Queridos, essa é uma realidade bíblica. São muitos questionamentos, posicionamentos e conceitos, então, dos mais diversos, mas a realidade bíblica. E a realidade é que Jesus pisou aqui nesta terra. O Filho de Deus veio ao mundo. E o que ele veio fazer? Trazer salvação, trazer paz. Jesus quer o ser humano vivendo em paz. O maior mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo foi amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a palavra. Nós vamos fazer uma oração iniciando o nosso programa com agradecimento a Deus e vamos então ao Sermão da Montanha. Já temos um bom tempo no Sermão da Montanha. Ele é tão rico de entendimento, tão maravilhoso em conhecimento de Deus, das coisas aqui da terra, da vida. E Deus vai abrindo os horizontes, vai ampliando literalmente a nossa vida, vai abrindo. E à medida que Deus vai abrindo o entendimento, nós vamos avançando. Ore comigo. Querido Deus, Pai Celestial, estamos em Tua presença, eu juntamente com quem ouve a Tua palavra, crê no que está escrito. E Senhor, nós agradecemos primeiramente pelo dom da vida. Ele é do Senhor, ele vem do Senhor. O Senhor que criou todas as coisas visíveis e invisíveis. O Senhor criou os céus com todas as suas riquezas, seus santos anjos. O Senhor criou a terra com toda a natureza. O Senhor criou o universo. Senhor, o Senhor criou todas as coisas existentes. Nosso Deus, damos graças sim, porque sem o Senhor nada existiria. Assim diz o Evangelho de João, que Jesus, o Verbo, criou tudo e tudo foi feito por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Senhor, neste dia e agora, Senhor, nesta noite, Pai, nós pedimos que o Teu Santo Espírito tome a direção. Eu não sei, o Senhor sabe. Quem está com o coração angustiado, amargurado, que precisa muito da Tua luz, que precisa, Senhor, do Teu abraço, precisa, Senhor, que a Tua mão poderosa levante. Vem, Senhor, toma em Tuas mãos. Cremos, Senhor, e porque cremos de todo o coração, já agradecemos, sabendo, Senhor, que a Tua mão poderosa está operando, que o Teu manto de amor e ternura, Senhor, está aconchegando, porque o Senhor é um Pai amoroso. O Senhor entregou a vida de Jesus, o único Filho, mas para ter muitos filhos nesta terra. Como está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, muito obrigada. E agora nós vamos partilhar a tua palavra na unção do teu Santo Espírito. Senhor, muito obrigada. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem, vamos partilhar a palavra viva de Deus e se ela fizer bem, faz bem ao teu coração, ao meu coração. A palavra de Deus, ela é viva. O Espírito de Deus está sempre presente onde a sua palavra estiver sendo falada, crida. O próprio Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos, ele disse, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio. Isso mesmo. Então a importância de ouvir a palavra de Deus, o entendimento, em primeiríssimo lugar, é que o nosso entendimento vai sendo aberto para o campo espiritual, campo esse que é muito desconhecido. É preciso parar, abrir o coração e ouvir o que diz a palavra de Deus. Então Jesus, ele veio do céu e trouxe salvação, ele veio para salvar. Ele veio na forma de verbo, tomou a forma de homem, como menino nasceu, o que vai ser celebrado agora no próximo mês. Dezembro é o mês do Natal. A data natalícia de Jesus é simbólica, não há registro do dia do seu nascimento. Também imagine o que seria em torno desse dia. Não somente do dia, mas no contexto em geral. Mas, simbolicamente, então, o dia 25, ele representa aquele dia. E nós cristãos celebramos sim, sabendo que Jesus Cristo veio ao mundo. E como diz o Evangelho de João, ele veio na forma de verbo, tomou a forma de homem. E aí realizou a obra redentora. Jesus Cristo, homem, é o cordeiro sacrificial. Em lugar daquele cordeiro animal, você deve ter ouvido falar, deve saber, que quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito, o Senhor Deus mandou que eles celebrassem, ele e todo o povo, celebrassem a Páscoa, celebrando a saída da escravidão, a saída do Egito. Isso mesmo. Então, Páscoa, Pessá, passagem, era uma prisão debaixo do domínio de Faraó. E aquele cordeiro, então, ele representava Jesus. E então aquele cordeiro foi sacrificado, foi assado, todos participaram e eles saíram do Egito. Jesus veio ao mundo substituir aquele cordeiro animal. Agora é o sacrifício de Jesus que Deus recebe pela salvação da humanidade. E cada um que vai ouvindo e recebendo Jesus, recebe então a liberdade. Talvez você pergunte, mas por que liberdade? O ser humano era prisioneiro? Sim, desde o pecado de Adão. Então Jesus, ele vem trazendo paz, salvação, liberdade, para respirar fundo, livre, sem medo, sem pavor, porque a eternidade, o céu está garantido pelo seu sacrifício. E então nós estamos contemplando o Sermão da Montanha, porque Jesus vai dando os ensinamentos, e esses ensinamentos, eles vão chocar com o estilo de vida da grande maioria da sociedade. Bem, vamos lá. Vamos a uma realidade. Nós estamos no momento dos misericordiosos. Mas o que é a misericórdia? A partir do momento
que alguém é machucado, que alguém é espoliado, fecha o seu coração e guarda ódio daquele que o prejudicou, daquele que o espoliou. A pergunta é: onde está a misericórdia? Mas vamos dizer que ele vem e pede perdão. Ah, não vou perdoar coisa nenhuma. Então faltou a misericórdia. Faltou a compaixão. E Jesus trouxe exatamente isso. Dentre todos os ensinamentos de Jesus, veja que o maior de todos, que segue o Antigo Testamento, é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Queridos, olha o estado em que está a nossa sociedade. Pessoas inocentes tombam todos os dias. Crianças pagaram com a vida pecados que não cometeram. Vamos à realidade. Pais violentando filhos, matando filhos. Filhos matando pais. Terrível demais a dureza do coração. A que ponto chegou? Então Jesus, ele trouxe salvação, ensinamentos do céu, que ao serem recebidos vão transformar o coração. Então um coração duro de pedra, ele é despedaçado, quebrantado. Na verdade, o encontro com Jesus, quando o coração se abre verdadeiramente, é o novo nascimento. E o que seria o novo nascimento? Veja, o ser humano nasce da conjunção carnal, homem e mulher. Ao menos, vamos dizer que a matéria base é do homem e da mulher. Mas, e aí? É um ser humano natural. O encontro com Jesus, Jesus entrando no coração, ele faz dessa pessoa uma nova criatura. Um coração quebrantado. E não é uma coisa forçada. Para quem tem Jesus no coração, exercer a misericórdia, literalmente é a prática de vida. Porque assim foi Jesus. Ele não só ensinou, ele fez. Aliás, quem mais fez foi ele. Veja que ao ponto de ter, de se entregar em lugar do pecador, ser castigado pelos nossos pecados. Isaías diz isso. Isaías diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. Ou seja, o castigo que nos pertencia, Jesus recebeu. Tentar compreender isso pela lógica chega a doer na alma, não é? Porque Jesus sendo Deus, sendo puro, sendo santo, sendo bom em extremo, ele vem ao mundo receber o nosso castigo. Então, queridos, procurar conhecer Jesus, compreender, ouvir a palavra de Deus. Primeiramente é necessário querer, abrir o coração. Tanto que o Senhor Jesus deixou a ordem com os apóstolos e disse que eles pregassem o evangelho, as boas novas, a toda criatura. Quem cresce e fosse batizado seria salvo. Quem crer e for batizado, veja que o batismo vem depois do crer, o que já não abrange criancinhas. Então, quem crer e for batizado, essa ordem não pode ser invertida. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. O ouvir da palavra. Então, quando nós começamos a dar ouvidos a Jesus, que é a palavra de Deus, veja bem, o Espírito de Deus está atento.
Olha, parece assim uma coisa absurda. Dizer assim, Deus está atento. Se Deus estivesse atento, não haveria injustiças sobre a face da terra. Mas eu disse lá no início que o pecado de Adão atingiu toda a raça humana. Essa é a realidade. A compreensão das Escrituras vai montando quebra-cabeça. Vai literalmente esclarecendo fatos da realidade. E aí, da realidade da vida humana. E então, chegamos aqui em Mateus 5. Aí ele diz, não é, que Jesus viu a multidão, subiu ao monte, sentou-se, os discípulos se aproximaram dele. E logo Jesus abriu a boca e começou a ensinar. Então ele vai falando das bem-aventuranças. Quem é bem-aventurado? Aí diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Falamos bastante sobre isso. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que... Você vê esse bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, parece que choca com a realidade social. Não, são guerreiros que alcançam. É que com Deus não é por força nem por violência. É pelo Espírito de Deus. O Senhor Deus diz, através do apóstolo Paulo, que não temos de lutar contra a carne e o sangue. Você acredita na Bíblia para valer? Pois a Bíblia nos apresenta, nos diz, e nós vemos isso na realidade do dia a dia. Os noticiários estão aí. Demônios entram nos corpos. E agora? Agora a natureza deles, natureza maligna, será expressa. Demônios querem corpos, exatamente, para expressar a sua natureza maligna, perversa, dura, horrenda. E você, contemplando os evangelhos, você vê Jesus expulsando demônios. Queridos, lamentavelmente há pessoas que zombam, há pessoas que não creem. E muitas convivem exatamente com o estado de possessão. Então Jesus veio para libertar o ser humano. É claro que não pela força, não pela violência. Quando Jesus disse que os mansos herdarão a terra, ele está falando de pessoas que têm domínio próprio, autocontrole, e que creem em Deus para agir na sua vida. Creem em Deus para agir, literalmente agir. Quando você lança sua confiança em Deus, quando você vive uma fé real, quando você é uma pessoa, sendo uma pessoa de oração, que crê na sua palavra, o salmista Davi, o rei Davi, ele disse em boa velhice que ele nunca viu em toda a sua trajetória de vida o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Agora, queridos, vamos à realidade. Não são todas as pessoas, mesmo que creem na palavra, mesmo crendo na palavra de Deus, que discernem esse mundo espiritual. Não são todas até que acreditam. Vamos à realidade. Há pessoas que não creem que espíritos malignos eles possam dominar corpos. Mas você encontra isso na Bíblia e você vê na realidade. Pessoas mudarem assim o seu estado, a sua índole, ou seja, quase que a sua natureza. Deus fez o ser humano à sua imagem, à sua semelhança. Então vamos lá. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, é buscar em Deus.
para que o Espírito de Deus opere. Muito bem. Então nós estamos contemplando essas maravilhas de nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo. Queridos, é uma questão de fé, de coração aberto, de parar e ouvir. Deus criou o ser humano à sua imagem, à sua semelhança. E criou o ser humano para andar com ele. Vamos à grande realidade. O ser humano precisa da presença de Deus, do Espírito de Deus na sua vida. E agora, o que nós vamos agora orar, vamos entregar tudo nas mãos de Deus. Esse é o momento de você derramar o seu coração. É o momento de você colocar sua vida diante de Deus e o problema que te aflige. Ore e creia. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, querido Deus, Senhor, nós estamos em Tua presença porque cremos e sabemos que o Teu Santo Espírito está em todos os lugares, que não há, Senhor, ninguém ou nada que possa se ocultar aos Teus olhos. Me lembro do rei Davi, do salmista Davi. Davi disse: se eu subir ao céu, Tu aí estás, se fizer no céu a minha cama, ali também eu te encontro. Davi disse mais, disse: ainda uma palavra não saiu da minha boca, Tu já a conheces. Senhor, mas o Senhor manda que oremos. E então agora eu uno a minha fé, Pai, com quem está orando comigo, e peço que o Teu Santo Espírito entre. Vem, Senhor. Vá, Senhor, agora ao encontro desse coração aflito, dessa alma cansada. Alguém, Senhor Deus, que já estava pensando, Senhor, em abandonar tudo, até mesmo se abandonar a si mesmo. Senhor, move o Teu Santo Espírito. O Senhor levanta o caído. O Senhor restaura e renova as forças. Vem, Jesus. O Senhor enxuga as lágrimas. Senhor, se o Senhor entregou a própria vida, o que o Senhor pouparia para ajudar alguém? Toma pela Tua mão. Toma essa amiga, esse amigo. Senhor, toma, Senhor, esse companheiro de fé, essa vida que ora comigo agora. Eu não sei o momento que essa pessoa está passando, mas o Senhor sabe. E nós estamos pedindo, buscando em Ti, que o Senhor tome a direção. Pai, se houve alguma obra maligna, de inveja, olho grande, magia, bruxaria, seja lá o que for ou o que foi, tenha liberdade para agir e opera na vida de cada um. Sim, nosso Deus, toma a Tua direção. Envolva, Senhor, abrace. Livre do mal. O Senhor é Deus. Senhor, é o que nós cremos, pelo que está escrito. Tua palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Cremos, por isso entregamos em Tuas mãos lutas e problemas. E crendo, agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, estamos aí chegando ao final do nosso programa. Deus te abençoe abundantemente, muita paz no seu coração. Creia, Jesus vive. Ele vive, Ele ressuscitou dos mortos, Ele tem poder, Ele pode. Agora, o segredo é dar ouvidos à sua palavra. Essa é a grande realidade. Ouvir a palavra de Deus e com o coração aberto é o que toca o seu coração, o coração do próprio Deus. Deus te abençoe, muita paz no teu coração e na tua vida, e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.